Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. É bom observar que quando o Senhor delega esses poderes aos seus apóstolos, aos 12 apóstolos, ele delegou inclusive para Judas Iscariotes. Nós não devemos pensar que Judas tivesse menos poder do que os outros apóstolos. É claro que nenhum deles tinha poder em si mesmo, mas era poder delegado pelo Senhor, e era um poder extremo. Se você vai no versículo 8, por exemplo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Eles ressuscitavam mortos. Você pode imaginar um grupo de 12 homens chegar numa cidade e visitar um cemitério e gente levantar lá, morto levantar? Que coisa fantástica! Mas era isso. Expulsai os demônios e depois peçam o dízimo e contribuições e ofertas. Não. De graça recebestes, de graça dai. Quanta diferença do que nós vemos hoje na TV e nas igrejas da esquina. De graça recebestes, de graça dai. É uma vergonha o ponto em que chegou a cristandade hoje, que transformou em comércio. Né? Fareis comércio de vós, fareis negócio de vós, né? Fala dos falsos mestres e falsos pastores e falsos pregadores. Eu acho que ele fala lá não me lembro se é Judas ou é Pedro: farão comércio de vós. E que coisa medonha, como isso, a gente que achava antes, no meu tempo de novo convertido, né, eu achava tipo assim uma vergonha que lá na igreja da Boa Morte, que era perto de casa, né, a igreja da Boa Morte era na rua da Boa Morte, que terminava na Vila Paraíso. Eu morei na Rua da Boa Morte, que terminava na Vila Paraíso, e hoje eu moro na Rua Santa Cruz, que termina no Cemitério da Saudade. Então, pelo jeito, eu fico sempre rodeando esses lugares, né? Mas ali eu achava na época absurdo, porque eu achava, nossa, tinha um armarinho, uma vitrininha para vender terço, vender santinho, vender vela, tal, que era coisa de dinheiro de pinga, né? Como a gente costuma falar. Não era nada perto do que fazem hoje por aí, em nome de Cristo. Da vergonha que se tornou essa cristandade, e especialmente o neopentecostalismo, né? Que veio com tudo e não tem verniz na cara, não. É tudo, o cara passa verniz na cara para poder falar tanta mentira e enganar tanta gente. Mas aqui deixa muito claro: de graça recebestes, de graça dai. Às vezes alguém me pergunta se é errado vender Bíblia, que a Bíblia devia ser de graça. Eu falo, não é errado vender Bíblia. A Bíblia tem um custo, né? Tem o custo do papel, tem o custo da tinta, tem o custo da gráfica, tem o custo da revisão. Muita gente trabalha numa Bíblia ou num livro para produzir aquele material. Existe um negócio ali físico que é produzido, né? Mas hoje, felizmente, nós temos muita coisa digital que parece não ter custo, mas tem. Você tem custo de hospedagem, custo de envio, né? de serviços de internet e tudo mais. Mas nada disso tem a ver com a vergonha da pedição de dinheiro, assim, desavergonhadamente. Eu me lembro uma vez, eu estava durante 10 anos, eu trabalhei na Verdades Vivas, na editora, era aqui em Limeira antes. Eu trabalhava em São Paulo, na companhia do metrô. Aí senti no coração que o Senhor queria que eu trabalhasse mais diretamente na obra do Evangelho. Então vim para Limeira, voltei para Limeira, que eu sou de Limeira, para trabalhar na Verdades Vivas. Isso, um ano depois, o Lemão também foi lá para ajudar. E nessa época, nesses 10 anos, né, teve uma vez um pastor que chegou lá. Vocês têm Bíblia? Temos Bíblia. A gente tinha Bíblia,
realmente, porque a gente tinha a Bíblia para vender, né? Quem quisesse comprar uma Bíblia, vendia pelo correio, né? Ou para dar também, porque a pessoa não tinha uma Bíblia, a gente comprava bastante em quantidade para dar a Bíblia. Como a gente dava folhetos, principalmente folhetos evangelísticos, eram distribuídos assim, mais de 1 tonelada, né, a cada 6 meses, não me lembro exatamente quanto que era, mas era muito, chegava de caminhão, folhetos chegavam de caminhão, distribuídos de graça, porque era mantido por doações. Aquele trabalho era mantido por doações não solicitadas, nunca eram solicitadas doações. E aí chegou um pastor lá, todo bonitinho, todo arrumadinho. Vocês têm Bíblia? Temos. Então, nós temos um membro da igreja lá, que ele chegou agora, ele se converteu agora, e ele não tem Bíblia. E nós precisamos dar uma Bíblia para ele. Você pode arrumar uma Bíblia para eu dar para ele? Eu falei assim, mas vocês não têm dinheiro lá? Vocês não fazem dízimo, coleta, aquela coisa toda? A gente faz, mas estamos guardando dinheiro para construir um templo novo. Adivinha se o pastor saiu de lá com uma Bíblia? Saiu de lá ensaboado, porque eu passei um sabão nele. Que vergonha, que isso? Tem dinheiro e tem lá um membro da sua igreja que não tem Bíblia, você vem pedir Bíblia? E tem o dinheiro para dar uma Bíblia? Compra uma Bíblia, vai lá. Uma Bíblia, pouca gente sabe que tem Bíblias em edições populares, que é papel jornal, capa mole, plastificada só, que custa o preço de uma revista Veja. A Bíblia inteira. Então pouca gente sabe, é só entrar na Sociedade Bíblica, que também é mantida por ofertas, por doações, né? E vai ver lá que tem Bíblia baratíssima. Baratíssima. E então, essa é a vergonha, né? A gente tem que lidar com gente assim, que não quer nem saber, né? De graça recebesses, de graça dai, não. Só a parte do recebesses é que vale. E aqui também ele fala para não possuir ouro nem prata, no versículo 9, capítulo 10 de Mateus, versículo 9. Não possuais ouro nem prata nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alpacas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, tome para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela cidade, daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Eu estou rindo aqui porque eu lembrei que tinha um que congregava aqui em Limeira no começo, antes de eu chegar até. Ele era uma espécie de líder, né? Antes dos irmãos entrarem em comunhão com irmãos da Bolívia e de outros lugares, ele era uma espécie de líder, que diz que se converteu depois de tomar LSD e viu Jesus. Então não precisa nem contar o resto da história, você já imagina o tipo, né? E ele uma vez disse que ele foi visitar alguém e a pessoa não gostou do que ele falou do evangelho, então na hora que chegou na porta, quem estava com ele conta isso, né? Chegou na porta, ele sacudiu o pé. O que você está fazendo? Estou sacudindo o pó do meu pé, porque não fui recebido aqui nessa casa. Mas então lembre-se aqui que eles estão viajando em Israel, entre o povo judeu. E entre o povo judeu era costume hospedar, era costume receber, era costume alimentar pessoas, peregrinos que passavam trazendo uma mensagem ou qualquer coisa assim, porque era costume na época, não tinha negócio muito de hotel e tal. Eles faziam, ajudavam, né? Por isso que não é para ele levar aqui, não era para ele levar dinheiro, nem ouro, nem prata, nem cobre nos cintos, nem bordão, porque é digno operário do seu alimento. Ou seja, eles se identificando como aqueles que eram os precursores do rei de Israel que estava chegando, do reino que estava para ser estabelecido, os que tinham um sentimento para com esse reino iam recebê-los de braços abertos. E os que não tinham, aí sim, eles tinham que fazer uma cena teatral até, de sacudir o pó dos pés, porque eram pessoas que não eram dignas de receber
os precursores do rei, e quanto muito menos o rei que viria depois. Se os batedores que vinham na frente não eram recebidos, então era uma situação muito grave para aquele povo lá. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Mas isso não é para nós fazermos hoje. Ah, mas está na Bíblia, tem um monte de coisa que está na Bíblia. Tem um monte de, até para apedrejar adúltero, mas nós não fazemos isso. Nós entendemos cada coisa no seu lugar, né? Sabemos dividir a palavra de Deus de acordo com cada caso, cada situação, e a verdade que é aplicada hoje à igreja, é que nós não estamos falando de igreja ainda. Isso aqui era tudo a ver com Israel. Hoje nós vivemos uma época muito estranha, porque ao mesmo tempo em que a palavra de Deus nunca esteve tão disponível, hoje qualquer pessoa pode ler a Bíblia a qualquer momento. 2 cliques e ela está dentro de uma Bíblia na internet ou no celular, e gratuitamente, pode ler Bíblia, comentário bíblico, Evangelho em 3 minutos, fazendo meu jabá aqui, o que respondi, perguntas e respostas da Bíblia e tal. Mas ao mesmo tempo, é um absurdo a gente ver o quanto de gente que não conhece a Bíblia, ou não lê, né? Antigamente diziam que a Bíblia, como é que era? Bíblia de católico cheira a mofo e Bíblia de evangélico cheira a sovaco, porque na realidade era a única diferença, que o católico ia guardar no armário, do evangélico ele levava debaixo do braço para ir na igreja, mas chegava lá também e ia escutar o que o pastor falava. Mas hoje a disponibilidade é enorme, e ainda assim você chega para uma pessoa falar do evangelho da graça. Ah, eu sou membro da igreja tal, sim, mas você está salvo? Ah, só Deus sabe. Ah, só vou saber no final. Ah, eu falo, escuta, você quando vai pegar um ônibus, você entra em qualquer ônibus que passa, ou você lê na frente do ônibus qual o destino? Você entra e vai ficar lá dentro do ônibus esperando chegar, e quando chegar, daí você vai ver onde chegou? Não, você lê qual o destino. Então é uma loucura alguém que diz que é religioso, diz que é católico ou protestante ou evangélico e não sabe para onde vai. Ah, mas é só Deus que sabe. Não! Eu sei para onde eu vou. Ah, mas isso é pretensão. Não é pretensão. Seria pretensão se eu seguisse o falso evangelho que diz que meninos bons vão para o céu e meninos ruins vão para o inferno. Mas o verdadeiro evangelho diz que Cristo Jesus veio salvar pecadores. E a única credencial que eu pude apresentar na entrada desse show, vamos dizer assim, é que eu sou pecador. Eu tenho carteirinha de pecador. Eu posso entrar? Pode. Posso participar desse evangelho? Pode. Eu tenho a carteirinha de pecador. A única exigência na bilheteria que se pede é ser pecador. Você é pecador? Então, isso é tudo que precisa para crer em Jesus e receber a salvação, que é de graça. Seria pretensão eu dizer que vou para o céu se eu acreditasse numa salvação que é recebida como recompensa por boa conduta. Mas isso é o falso evangelho que é pregado nas igrejas. Que se você perseverar até o fim, se você for uma pessoa boa, honesta, correta, religiosa, não faltar o dízimo, se você der ofertas, se você fizer oração ajoelhado no milho, aí vai inventar, acender vela para tudo que é santo. Não, o evangelho é crer no Senhor Jesus e será salvo. Esse é o evangelho. E como é bom saber que eu vou para o céu. Eu vou para o céu. O irmão estava comentando aí de ter ido comprar Bíblias para distribuir. Meu pai e minha mãe eram bastante ativos nisso, né? Minha mãe andava com a bolsa cheia de folhetos evangelísticos,
Onde ela entrava, ela era muito despachada, ela entrava numa loja, ela já entrava lá atrás do balcão para distribuir folhetos para as funcionárias e deixava um maço em cima do balcão para que os clientes pegassem. E o meu pai era mais comedido, né? Mas meu pai costumava comprar Bíblia para dar de presente. E aconteceu uma coisa interessante, ele um dia foi visitar um amigo dele e levou uma Bíblia de presente para o amigo. E daí ele chegou, o amigo recebeu no portão, era hora de almoço, meu pai não queria incomodar, então meu pai falou alguma coisa do Evangelho para esse amigo dele, para esse amigo, deu um folheto, falou: olha, eu comprei um presente para você, eu trouxe uma Bíblia para você de presente. Oh, muito obrigado, etc. E tal. O homem ouviu o Evangelho no portão, entrou com a Bíblia na mão, dentro de casa, sentou na mesa para almoçar e caiu morto com o rosto no prato. Imagina a chance que ele teve antes de partir para a última conversa que ele teve foi ouvir o Evangelho antes de entrar na eternidade. É claro que Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. Ele foi almoçar e não almoçou. Ele acabou indo para o céu. Se ele creu no Senhor Jesus naquele momento, ele está no céu. Ah, mas ele não deu dízimo, ele não se fez membro da igreja, não deu tempo. Ah, é? E o malfeitor na cruz fez tudo isso? Foi batizado, por acaso? Não foi. Ele foi direto da cruz para o céu, do madeiro para o céu. Já disparou direto para o céu, voo sem escala. Então, a religião coloca 1 milhão de poréns, e senão, e se isso, se aquilo, se não fizer. O Evangelho é claro: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor, é imediata a salvação. Não depende de nada. Ah, mas se não, a Bíblia fala que tem que ser batizado. Sim. E se não for batizado? Ah, não, daí não está salvo, daí está perdido. Ah, é. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não for batizado será condenado. É isso que está escrito? Não está escrito isso. Está escrito: quem, porém, não crer será condenado. Então é muito claro, qualquer pessoa que terminou a 5ª série entende o que está escrito ali. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então qual é a necessidade para ser salvo? Batizado. Só. Não. Crer. Crer. Porque quem não crer será condenado. Senão está escrito: quem não crer e não for batizado será condenado. Então, a grande dificuldade hoje, com tanta Bíblia disponível, com tanto Evangelho disponível, com tanta gente falando no rádio, na TV, na internet, a dificuldade é que existem os atravessadores, os interesseiros, os que querem ganhar dinheiro em cima da desgraça dos que estão perdidos e também ignorando o caminho do céu. Quanto mais você desgraçar a vida de uma pessoa, mais você consegue receber ofertas. Quanto mais você aterrorizar alguém, mais a pessoa abre a bolsa, abre a carteira. É isso que fazem hoje muitos pregadores. Terrorismo psicológico. Eu recebo muita coisa, muito material de pessoas que me enviam, mas coisa assim do arco da velha. Eu não acredito. Eu falo assim: como é que esse cara, ele deve tomar banho de óleo de peroba? Não é possível, para ter tanta cara de pau, para pregar uma bobagem dessa, uma mentira. Hoje mesmo uma irmã em Cristo, né, escreveu dizendo: olha, eu fui ungida, lá na igreja como evangelista, como missionária, como cantora. Ela falou uma série de coisas lá, e agora eu estou em dúvida, porque eu sinto que eu tenho a obrigação de pregar o evangelho lá na igreja, mas eu não me sinto bem com isso. Eu quero me dedicar mais à minha profissão, que é de esteticista, né? Fazer sobrancelha, maquiagem para as pessoas e tal. Eu falei assim: olha, minha filha, mentiram para você. Porque tudo isso que fizeram com você, essa unção, essa unção não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia de uma mulher ser ungida para pregar na igreja. Isso não tem, isso é fantasia, isso é fake news. Não tem. Vai lá desenvolver a sua profissão, que você ganha mais. Não perca tempo com essa mentira
que enganaram você com mentiras e fizeram essa cerimônia toda para impressionar você. Então é isso que acontece hoje. Acontece um circo, a pessoa acredita naquele circo e acaba às vezes até se atrapalhando na sua vida profissional, porque acha que vai ser cantora gospel ou que vai ser pregadora gospel, e claramente a Bíblia mostra que não é esse o lugar que o Senhor designou para uma mulher. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.